Fala-se muito da eficiência energética em tudo o que é edifícios. Nos edifícios de serviços, principalmente, e que se calhar podemos até aqui classificar por alto o que é que nós consideramos como edifícios de serviços. Por exemplo, escolas, hospitais, comércio, grandes gabinetes de escritórios, todas essas áreas. O que é que hoje em dia faz sentido, na nossa área, promover para essa eficiência, na tua opinião? Assim, dentro dessas 3 ou 4 grandes áreas de atividade que referiste, pronto, nós vemos que uma grande fatia do consumo energético está centrada na climatização e na iluminação. Exato. E nós, em Portugal, realmente temos a vantagem de ter uma grande exposição solar. Se calhar poderemos aproveitar mais o sol como uma fonte de energia para esse tipo de áreas de serviço. E nós vemos isso agora bastante na parte do comercial, na parte dos hipermercados, em que há uma preocupação generalizada na colocação dos painéis solares, na colocação de equipamentos de ventilação e tanto para a área de arrefecimento como aquecimento mais eficientes, e penso que esse terá que ser o caminho. De certa maneira, podemos dizer então que a eficiência energética neste tipo de edifícios, maioritariamente, obviamente, a questão das energias renováveis, quanto mais melhor, mas depois temos aqui todo o resto do conjunto de coisas, de subcategorias que podemos falar. Sim. Se calhar o que estavas a indicar, a questão da climatização é importante, porque acaba por ter realmente um grande peso energético, e como referenciaste também, como temos muita exposição solar, é bom e é mau. Certo. É bom porque, conseguimos ter luz natural, conseguimos ter o funcionamento dos painéis fotovoltaicos em picos interessantes, mas depois temos de pensar no controle de que forma é que a luz natural entra dentro dos edifícios, não é? Porque muita luz natural significa automaticamente também o espaço em si ter habitualmente sobreaquecimentos e forçar mais a questão da climatização a corresponder. Sim, porque nós, comparativamente com a restante Europa, gastamos mais em termos na parte de aquecimento até. Gastamos mais energia em termos de aquecimento ou arrefecimento. Isso tem a ver também com o aspecto da construção dos edifícios. Não estamos muito, acho que é um trabalho que estamos agora a desenvolver e a fazer, em que só agora começamos a ter uma consciência para a necessidade de fazermos cada vez mais os edifícios ou virados mais ao sol ou com materiais de construção que nos permitam um isolamento diferente para depois reduzir os custos energéticos. Exatamente. Ao longo do tempo. Mais uma vez, aqui a importância de pensarmos a utilização do edifício, o tempo de utilização, se vai trabalhar mais de dia, mais de noite, a forma do serviço que esse edifício vai prestar, em termos de utilização, de forma que os custos energéticos depois possam ser menores. E começa a haver uma grande preocupação. Podemos dizer que a sustentabilidade desse tipo de edifícios, pelo menos a nível energético, deriva muito de como é construído, de que forma é que é controlada a iluminação e a parte térmica dentro dos edifícios, não é? E principalmente onde é que entra aqui a nossa energia. A nossa energia, se calhar, vem depois nas pequeninas coisas que não se vêem. Como é que medimos os consumos que estão a existir, não é? Certo. Como é que controlamos as ocupações das pessoas, espaços, como é que hoje em dia pode trabalhar os equipamentos para o controle de acessos, para fazer a contabilização de quantidade de pessoas num determinado espaço. Todas estas situações, hoje em dia já temos tecnologia que pode ser totalmente integrada numa gestão inteligente desses edifícios, certo? Certo. Enquanto até aqui há uns anos atrás, até as tecnologias que usávamos, referindo mais a nível da área da iluminação, nós sabíamos que os grandes consumos energéticos eram no momento de acendimento dos equipamentos. Hoje, com esta questão do LED, em que o custo
é constante, no momento que acende ou no momento que se mantém ligado, essa preocupação já não existe. Houve uma altura em que as pessoas acabam por não desligar determinados equipamentos à hora do almoço, porque depois os arranques dos equipamentos e voltar a colocar tudo à carga tinha um custo suplementar quase mais 25%. Às vezes a poupança que se ganhava não era muito significativa. Quer dizer que hoje em dia essa realidade já é completamente diferente, com a questão dos LEDs ficou quase que resolvida. Apesar de termos de ter em atenção sempre o tipo de equipamentos que fazem os LED funcionar. Exatamente. Há muita variável em termos de equipamentos mais eficientes, eletrónica mais eficiente ou eletrónica menos eficiente, e que acaba por também criar mais conflitos na rede em termos de efeitos parasitas e harmónicos na rede. Também é uma preocupação que se tem que ter. Tem-se também que ter essa perspectiva. E se nós pensarmos em espaços onde não tem uma utilização intensiva, se nós estivermos a pensar num espaço comercial que está aberto ao público, em que o público anda ali por dentro diariamente e constantemente, temos uma realidade. Se estamos no mesmo edifício, mas estamos a olhar mais para a parte da armazém, já temos outra realidade. Então, se calhar, em termos de iluminação, temos que ter um controle que nos permita regular a iluminação para a necessidade que temos em cada momento e só ter a iluminação acesa quando tem ocupação de pessoas. Porque agora há muito essa preocupação nos escritórios, nas salas de aula, no espaço de armazenagem, termos níveis de iluminação diferentes de acordo com o tipo de utilização do edifício. Acho que na parte de iluminação é onde conseguimos uma grande fatia de poupança. Se tivermos em noção que cerca de 20% a 25% do custo energético deste tipo de edifícios é realmente iluminação, há aqui um trabalho que se pode fazer muito, muito interessante. Por exemplo, julgo, se não me engano, que a utilização, por exemplo, de dispositivos como detector de movimentos, detector de presença, que estavas a falar, pode reduzir logo em cerca de mais 30% a 40% o consumo energético dos espaços, e isso é super importante. Mas hoje em dia, que é muito mais fácil fazer a própria regulação da intensidade da luz. Somos e temos normas que nos apontam até determinados níveis de iluminação nos espaços, mas com a luz natural existente podemos trabalhar a iluminação em termos de regulações de fluxo para fazer essa poupança, e torna-se muito mais vantajoso. Mais dúvida. Hoje em dia, também em termos de construção, também não sei se será o melhor caminho, na minha opinião, mas está-se a usar muito o vidro em termos de revestimento de fachadas. Em termos de iluminação é uma vantagem, mas depois, se calhar no nosso país, temos uma desvantagem, porque depois vamos ter problemas de aquecimento. Exatamente. Pronto. E acho que esse aspecto devia ser também... A iluminação tem de ser pensada em dois paradigmas. O que é a iluminação natural do edifício e o que é a iluminação artificial do edifício. A iluminação natural faz todo o sentido. Cada vez mais a arquitetura procura as linhas abertas, vidros, transparências, o contacto com o exterior dos edifícios, mas temos que obrigatoriamente pensar no que podemos fazer em termos de controle de iluminação nas fachadas. Desde lamelas, persianas, outro tipo de obstruções que se podem criar à iluminação direta, que vai criar também mais conforto a nível do interior dos edifícios. Sim. Isso quando digo isto do vidro, também estou-me a referir também à própria qualidade desse vidro, porque nós temos vidros já com cortes térmicos e capacidades de isolamento e de reflexão que vão ao encontro disto que estou a dizer. Há outras situações que não tanto assim. Mas pronto, na área do terciário, acho que é isto um bocadinho que falámos. A iluminação só estar acesa quando é preciso, ligada quando é preciso, a questão das regulações de fluxo e a parte da climatização, que no fundo que é os grandes consumos energéticos. Na parte residencial, onde nós temos, no fundo, em nossas casas, nós temos uma casa, no fundo, com uma atividade energética diária e passamos 8 horas em casa. O que é que podemos fazer também para melhorar ou para otimizar os custos energéticos das nossas casas?
Não, isso também é um ponto interessante, porque realmente cada vez mais também os privados estão a utilizar a questão das energias renováveis, não é? Para fazer apoio aos consumos, mas temos que entender que esses consumos são consumos diurnos, normalmente, e que a utilização das casas em período diurno é relativa, não é muito grande. Conseguimos aproveitar o stand-by dos equipamentos e tudo mais. A grande vantagem hoje em dia que se consegue no residencial é, falando obviamente na questão do tipo de lâmpadas a utilizar, mais com tecnologia LED, a possibilidade de criar programas, horários para ter iluminação funcional quando é necessária, e principalmente hoje em dia a integração das coisas de uma forma mais remota. Eu, por exemplo, posso ter o ar-condicionado, vamos supor, desligado durante o dia, mas sei que vou chegar a casa a uma determinada hora e eu posso programar e dizer, olha, para eu ter a climatização que eu quero, eu posso remotamente acionar o início da climatização, por exemplo. Posso criar uma iluminação de segurança. Se eu tiver, por exemplo, de férias, ou seja o que for, eu consigo fazer um movimento fictício que existe algum movimento em casa, com o acendimento e desligar as luzes. E também com o controle de acessos. Hoje em dia conseguimos ter, no caso, por exemplo, dos videoporteiros, conseguimos rapidamente carregar no botão e perceber se está alguém na rua, receber algumas notificações e tudo mais. Isso ajuda-nos a não ter os equipamentos sempre e em constante funcionamento. Podemos pô-los a trabalhar quando são necessários. Na residencial, basicamente, é isto. Gostava de referenciar aqui uma coisa relativamente aos edifícios de serviços e comércio. Cada vez mais há uma necessidade de integração de todas estas coisas que falamos anteriormente. Climatização, controle de acessos, iluminação, detecção de pessoas. E os sistemas hoje em dia são cada vez mais inteligentes. Temos a questão dos KPNX, dos GTCs, dos equipamentos. E essa integração é que faz todo o sentido haver uma evolução natural para esse caminho. E lembrei-me de uma questão dos detectores de movimento. Detectores de movimento ou detector de presença, que são aqui questões um bocadinho diferentes. Os detectores de movimento podemos considerar os detectores de movimento em zonas que há realmente uma passagem de pessoas, não há uma permanência de pessoas. E existe depois os detectores de presença, que realmente podemos estar só a escrever a teclar no computador e eles percebem que existe movimento e não vai haver aquela situação mais chata do desligar quando não é oportuno. Mas os detectores hoje em dia são muito mais do que isso. Têm tecnologias variáveis, desde infravermelhos, desde ultrassons, desde soluções também térmicas e conjuntos em duo, que podemos ter, por exemplo, saber através de um único equipamento, um único detector, vamos falar assim, num determinado espaço, eu saber quantas pessoas estão no escritório, poder medir a temperatura para dar a informação ao sistema de controle dos equipamentos de climatização, poder perceber também aqui a dinâmica de um determinado detector, só um detector, conseguir definir as várias linhas de iluminação. O que está mais junto à janela ter um determinado fluxo, o que está mais afastado das janelas ter outro fluxo, e pronto. E acho que funciona muito bem pensarmos numa coisa evolutiva e integrada. A integração das coisas acho que faz todo sentido. Dinâmica, no fundo. Certo. É isso. Basicamente é isso. Muito bem. Parça. Obrigado. Novamente. Legal.